Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o texto de Salmos. Salmos 135, do verso de número 1 até o verso de número 3. Nós continuamos a nossa série a respeito do culto, a respeito da adoração do povo de Deus. Série que nós começamos na semana passada. E o texto de hoje, então, é o texto do Salmo. Salmo 135, versos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Essa é a palavra do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha nossa e Redentor nosso. Amém. Meus irmãos, no sermão da semana passada, como citei, nós começamos a refletir a respeito da maravilhosa graça de Deus, a respeito da maravilhosa graça de Deus que nos é oferecida no culto, na adoração do povo de Deus, na renovação da nossa aliança, do nosso pacto com Deus. No culto, meus irmãos, nós não temos apenas uma oportunidade semanal de expressar a nossa devoção, não temos apenas um momento para expressar a nossa adoração, nem temos apenas uma aula, uma catequese, uma aula de teologia, nem mesmo um apelo evangelístico. O culto não é somente a respeito dessas coisas. De fato, no culto da igreja, nós temos o próprio Evangelho. O próprio Evangelho se manifestando, os seus efeitos se manifestando e sendo aplicado a nós, sendo aplicado às nossas vidas. No culto, meus irmãos, todos os benefícios, todas as graças que Cristo conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição, todas as graças, todos os benefícios que Cristo conquistou para nós estão disponíveis no culto, disponíveis na adoração dominical do povo de Deus. Também vimos que essa manifestação do Evangelho se dá numa ordem bastante lógica. A lógica do Evangelho aplicado às nossas vidas é a mesma lógica do culto. E essa ordem nós chamamos de os 5 Cs. Os 5 Cs. Os 5 Cs que representam cada momento do culto. Em primeiro lugar, Deus nos chama. Deus nos convoca. Deus nos convoca à sua presença. E esse é o primeiro C. Deus nos chama à sua presença. Deus nos chama à sua casa. Para que nós estejamos diante dele. Mas a coisa não para por aí. Em seguida, nós somos confrontados com a lei de Deus, confrontados com os mandamentos de Deus, e a única resposta possível é confessar. Confessar os nossos pecados, confessar que nós transgredimos a lei de Deus. Nós fomos convocados por Deus, e aí nós temos o primeiro C. Depois, nós somos confrontados com a lei de Deus, e aí nós temos o segundo C, confissão. Nos colocamos diante de um Deus todo-poderoso, gigantesco. E nós não podemos permanecer com os nossos pecados, continuar pecando diante de Deus. Nós precisamos que os nossos pecados sejam purificados. E, portanto, então, nós somos chamados a confessar. E esse é o segundo C. Então, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, começa a nos separar para Ele. Começa a nos edificar.
Sendo então esse momento das nossas vidas o momento da consagração. O terceiro C. Deus nos convoca à sua presença. Deus nos chama a confessarmos os nossos pecados, a reconhecer que nós somos pecadores. E depois então que Ele nos promete, nos concede a absolvição dos nossos pecados. Então Deus começa a trabalhar em nós. Deus começa a nos consagrar. Deus começa a nos separar, nos edificar para que nós possamos servir a Ele também. E esse é o momento da consagração, o terceiro C. Tendo sido purificados e consagrados, o que nos espera? Como citei no sermão da semana passada, como quando nós chamamos alguém para jantar na nossa casa. Nós convidamos essa pessoa. Se nós tivemos algum desentendimento, logo no início a gente procura conversar e restabelecer o relacionamento. E agora que nós estamos bem um com o outro, o que todos nós queremos é nos assentar à mesa. Sentar à mesa para comer e beber juntos. Ter comunhão. E é a mesma coisa que Deus faz. Aliás, nós só fazemos porque é o que Deus faz. E esse é o quarto C. Nós somos chamados a ter comunhão com o nosso Deus. Comunhão com o Deus que nos fez, o Deus que nos criou e o Deus que nos salvou. Então Deus nos chama à comunhão. E finalmente, no último C, nós temos a comissão. Fomos convocados por Deus. Respondemos a essa convocação. Fomos chamados a confessar os nossos pecados. Reconhecer que a lei de Deus é boa, perfeita, agradável. E que nós, por natureza, não somos bons, agradáveis, muito menos perfeitos. Então nós confessamos. Então Deus nos chama à consagração, Deus nos consagra pela sua palavra. E depois então nós temos o ápice do culto, a comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o seu povo. E depois da comunhão, então nós somos enviados para o mundo. Enviados para o mundo com a bênção de Deus nas nossas mãos, nas nossas vidas, para que nós possamos abençoar o mundo também. Esse é o nosso dever. É para isso que nós estamos aqui. Deus nos comissiona ao final do culto, para que nós sejamos seus agentes nesse mundo, anunciando a sua palavra, anunciando as suas bênçãos. Portanto, essa ordem não é apenas a ordem da nossa liturgia dominical, mas é a ordem das nossas vidas. É assim que o Evangelho se manifesta em nós. Nós não conhecíamos a Deus, nós não queríamos nada com Deus. Mas Deus trabalha no nosso coração. E nós começamos a ser despertados. Então nós começamos a enxergar o nosso pecado. Então nós clamamos pela misericórdia de Deus. E Deus começa a trabalhar em nós, começa a nos consagrar, a nos separar. Para que a gente possa ter comunhão com Ele. E então Deus nos envia. Deus nos envia como verdadeiros discípulos, verdadeiros agentes de Cristo nesse mundo. Portanto, essa ordem, novamente, não é apenas a ordem da liturgia, mas é a ordem pela qual o Evangelho se manifesta nas nossas vidas e é a ordem dos nossos relacionamentos. É a ordem dos nossos relacionamentos, que refletem ou devem refletir o nosso relacionamento com o Criador. E, portanto, tudo isso tudo isso tem um começo no convite, na convocação. É sempre assim. Deus toma iniciativa e nós respondemos a ela. É sempre assim. É sempre Deus que toma a iniciativa. Não há nada em nós que ame a Deus, por natureza. Na nossa natureza pecaminosa em Adão. Não há nada em nós que busque a Deus. Não há nada em nós que ame a Deus. Não há um justo sequer. Mas é Deus quem toma a iniciativa. E nós somente respondemos a ela. Como nós acabamos de ver no batismo da Rebeca, Deus nos chama muito antes de nós termos conhecimento.
Deus nos chama muito antes de nós sabermos. Muito antes de nós tentarmos expressar qualquer tipo de devoção, qualquer tipo de fidelidade. Muito antes disso, Deus nos amou. Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Que grande amor é esse? Antes de nós querermos, antes de nós tentarmos expressar qualquer tipo de devoção ou fidelidade, Deus nos amou. E o fato, meus irmãos, é que essa dinâmica tem sido constante, não apenas na nova aliança, mas desde Adão, desde Abraão, e tantos outros homens e mulheres de Deus na história do povo de Deus. O Senhor contempla a sua criação, Deus olha para a sua criação e a separa do mundo, ou da sua realidade imediata, e nós imediatamente lembramos de Abraão, mas o fato é que é o mesmo que Deus faz com Adão. Deus olha a sua criação, Deus separa, e de fato em Adão realmente há uma separação da sua costela para gerar uma nova vida. Mas Deus os separa. Agora vocês são uma família. Agora vocês são um novo núcleo. Agora eu quero que vocês vivam uma nova vida. É assim que Deus faz. O Senhor contempla a sua criação e a separa do mundo ou da sua realidade imediata para colocá-la num santuário, para colocá-la num jardim, um novo lugar, onde Ele espera desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com a sua criatura, com a sua criação, que se encontrava sem fôlego de vida. Assim, meus irmãos, tudo na liturgia se move de uma posição de tensão para uma posição de descanso. Tudo na liturgia, tudo na ordem do nosso culto. Nós partimos de quem nós éramos, pecadores, merecedores da ira de Deus, e encerramos o culto como agentes de Deus. Tensão a descanso, repouso em Jesus Cristo. A liturgia se move de uma posição de tensão para uma posição de descanso, uma posição de morte para uma posição de vida. De fato, como nos lembra o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, ele nos diz que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Não é que nós estávamos mais ou menos, não é que nós estávamos buscando a Deus, não é que nós fôssemos bonzinhos, e Deus olhou, se agradou e completou a obra. Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos ainda. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ainda assim, Deus nos chamou. Dessa forma, meus irmãos, a convocação, esse primeiro momento da nossa liturgia, a convocação de Deus, o chamado de Deus, pressupõe e implica o serviço de Deus em favor do seu povo. Novamente, nós não viemos aqui simplesmente para expressar a nossa adoração, não viemos aqui simplesmente para mostrar alguma coisa para Deus ou para os irmãos, mas nós viemos porque nós precisamos. Essa é a realidade. Nós viemos, nós nos colocamos diante de Deus porque nós precisamos. Nós precisamos desesperadamente dele. O Senhor, graciosamente, nos toma para si, convidando-nos de maneira eficaz a nos reunirmos diante dele, e então ele nos separa do mundo, nos santifica, nos separa do mundo como seu povo especial. Antes que ele possa realizar o seu serviço sacrificial em nós, antes que ele possa nos transformar em sacrifícios de louvor, sacrifícios vivos e agradáveis a ele,
Nós precisamos nos colocar diante dele. Nós precisamos, como diz o nosso texto, nos colocar nos átrios da casa do nosso Deus. Precisamos nos colocar nos átrios da casa do nosso Deus. Ao atravessarmos os portões do mundo, saindo do mundo para entrar na casa de Deus, acessar a presença de Deus com os nossos louvores, nós reconhecemos a sua bondade. Nós reconhecemos que há algo no mundo, ou melhor dizendo, que há algo aqui que não existe no mundo. Há algo aqui, há algo na presença de Deus que o mundo não pode nos oferecer de forma nenhuma. Ao atravessarmos os portões do mundo e acessarmos a presença de Deus, nós estamos reconhecendo a sua bondade, reconhecendo que Ele é bom, reconhecendo que há bondade aqui, na presença de Deus. No entanto, até mesmo nossos louvores iniciais só podem ser uma resposta ao gracioso e hospitaleiro convite de Deus. Novamente, não parte de nós. Não parte de nós, não é iniciativa nossa. Deus nos convoca, mas não apenas Ele nos convoca a nos colocarmos na sua casa, mas Ele nos dá as palavras que nós devemos professar, as palavras que nós devemos declarar, o louvor que Ele deseja ouvir. Ele coloca diante de nós. Ele assume a iniciativa. Ele inicia o serviço. E se nós estamos prestes a entrar na presença de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, será, meus irmãos, que nós podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira? Se nós estamos nos colocando diante do Deus Criador, diante daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será que nós podemos nos colocar diante desse Deus de qualquer forma? Como se estivéssemos em qualquer lugar. Novamente, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, ele declara que uma vez que nós chegamos à alegre cidade do Deus vivo, Hebreus capítulo 12, uma vez que nós chegamos à alegre cidade do Deus vivo, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus, nós devemos servir ao nosso Deus com reverência e santo temor. Uma vez que nós chegamos à alegre cidade de Deus, à Jerusalém celestial, a igreja daqueles cujos nomes estão inscritos nos céus, nós devemos servir a Deus, servir ao nosso Deus, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é fogo consumidor. É isso que o apóstolo Paulo fala. Posso me achegar a Deus de qualquer forma, do jeito que eu quiser? Adorar a Deus da forma que eu quero? Não, porque o que importa é o coração. Novamente, se Deus conhece o coração, nós temos um grande problema. Porque, de fato, não há coisas muito bonitas lá. Se Deus conhece o nosso coração, nós temos um grande problema. A grande solução, na verdade, é que Ele nos dê um novo coração, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. Portanto, o nosso Deus é fogo consumidor, é fogo que consome os sacrifícios de louvor oferecidos a Ele. E, portanto, nós não podemos nos achegar a esse Deus de qualquer forma. Não podemos nos achegar a esse Deus simplesmente da forma que nós queremos. Portanto, meus irmãos, não devemos nos aproximar de Deus de forma leviana ou irreverente, como se nós estivéssemos preparados, como se nós não soubéssemos o que viemos fazer aqui. O culto do dia do Senhor não pode ser comparado a uma simples reunião, não pode ser comparado
a qualquer tipo de atividade que nós realizamos ao longo da semana, por mais santa e justa que seja. O culto do dia do Senhor não pode ser comparado com reunião de oração, não pode ser comparado com estudo bíblico, não pode ser comparado com a mais santa reunião que nós tenhamos durante a semana. O culto do dia do Senhor é único. Assim, essa preparação não se limita, meus irmãos, apenas à escolha da roupa que nós vestiremos para vir ao culto. Não se limita ao simples ato de definir o alarme no celular na hora certa e respeitar esse alarme. Não se limita a essas coisas. Não se limita a simplesmente escolher a roupa que nós vestiremos. Não se limita a colocar o alarme para despertar na hora certa e levantar na hora certa. Não se limita apenas isso, embora tais coisas sejam realmente importantes. Trata-se, na verdade, de preparar e dispor os nossos corações para servir ao Senhor com alegria. Trata-se, na verdade, de preparar e dispor os nossos corações para servir ao Senhor com alegria e oferecer o louvor que Ele é digno. O louvor que Ele é digno de receber. Não o louvor que nós queremos oferecer, não o louvor que eu acho que Ele deve receber, mas o louvor que a palavra de Deus nos diz que Ele deve receber. E uma maneira simples de nós buscarmos isso nas nossas vidas é através da oração. Uma maneira simples de mudar a nossa postura a respeito do culto, diante do culto de Deus, diante do dia do Senhor, é através da oração. Ore, sábado à noite. Ore no sábado à noite, pedindo a Deus que Ele te conceda alegria e disposição para vir adorar a Ele. Não tem disposição? Não tem alegria para adorar ao Senhor? Bem simples, reclame para Ele. Reclame com Ele. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor, eu estou errado. Senhor, é o meu pecado. São os meus maus hábitos. Estou mal acostumado. Me ajuda, Senhor. Me dá bons hábitos. Me ajuda a desenvolver bons hábitos que favoreçam a minha participação no dia do Senhor. Que favoreçam a minha devoção ao Senhor. Que favoreçam o testemunho que eu estou dando para os meus filhos a respeito da importância do dia do Senhor. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor. Ore pedindo para que Ele o revista do novo homem. E deixe o velho homem preguiçoso, sonolento e ranzinza em casa, na cama. Ore para que Deus te revista do novo homem e deixe o velho homem em casa, dormindo de preferência. Deixe o velho homem em casa, ore a Deus, clame a Deus, para que o velho homem fique em casa. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a adorar-te com sinceridade e verdade. Simples. Não precisa uma oração muito elaborada. Ajuda-me, Senhor, a adorar-te com sinceridade e verdade. Ajuda-me, Senhor, a oferecer o louvor que tu mereces. Não apenas o louvor que eu quero oferecer, nem mesmo o louvor que eu estou disposto a oferecer, mas o louvor que o Senhor é digno. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a me colocar diante do Senhor, da forma que o Senhor merece, não da forma que eu quero. E lembre-se, ore, mas lembre-se, o Senhor está verdadeiramente disposto a se encontrar conosco. E talvez esse seja um fato que nós desconhecemos ou ignoramos. Deus está verdadeiramente disposto a se encontrar conosco. Se fosse um presidente, se fosse uma autoridade,
Não o atual presidente, né? Por favor, que aí... Se fosse uma autoridade respeitável, como nós nos portaríamos? Cabe refletir. O Senhor está verdadeiramente disposto a encontrar-se conosco, e isso deve mudar completamente a nossa perspectiva. Deus está verdadeiramente disposto a se encontrar conosco a cada dia do Senhor. Ao proclamarmos que vamos adorar a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos, primeiramente, estabelecendo de maneira clara e de maneira objetiva quem é o Deus que nós vamos adorar. E por isso é importante. Não é apenas uma frase que nós recitamos no início do culto. Vamos adorar a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja responde com amém. Não é uma frase sem sentido. Nós estamos estabelecendo de maneira bastante clara e objetiva quem é o Deus a quem nós viemos adorar. Não deve haver dúvida quanto a isso. Você não veio adorar aqui o Deus proclamado no mundo, talvez parecido com o Deus cristão, talvez semelhante ao Deus cristão. Mas não é o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Não é o Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a nossa justiça e ascendeu aos céus, e está sentado à destra do Pai. Se não é esse Jesus, não é o Deus verdadeiro que você está adorando. Nós viemos aqui para adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não viemos aqui para adorar uma divindade genérica. Nós estamos reunidos aqui porque todo mundo é espiritual. Somos todos espirituais, assim como Satanás é espiritual. Estamos reunidos aqui em nome de uma divindade e vamos prestar as nossas devoções, cada um de acordo com a sua boa vontade. Não é para isso que nós estamos aqui. Não viemos adorar um Deus genérico ou outro Deus segundo a nossa própria vontade ou compreensão. Estamos aqui para adorar o Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que é nosso auxiliador. Não estamos simplesmente invocando a presença de Deus, e aqui é um ponto importante. Quando recitamos o nome da Trindade, não estamos invocando a Trindade. Não é isso que nós estamos fazendo. O fato é que no dia do Senhor, onde o povo de Deus está reunido, o Senhor já prometeu, Ele está presente. Portanto, meus irmãos, a questão não é se Deus se fará presente, se nós podemos invocá-lo a Ele. E de fato nós nem precisamos. Talvez quem deva ser invocado é você. Deus já está presente. A questão é se você se faz presente. E se faz presente de coração. Com o seu coração aplicado a isso. Nós não clamamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na esperança, na possibilidade de que Deus possa estar presente aqui, porque de fato Ele já está. A questão é se nós estaremos presentes com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas vontades, com o nosso corpo, como o apóstolo Paulo falou. Nós vimos no sermão da semana passada, oferecendo nossos corpos, não só na minha cabeça, não só no meu coração, mas com a minha vida. Oferecendo os nossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Assim, a convocação evidencia o fato de que Deus é o verdadeiro centro da adoração dominical da igreja e não nós. Esse é o centro. Isso é declarado desde o início do culto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus é o centro da adoração e não nós. Embora Ele sempre tenha a iniciativa de nos servir, a resposta esperada é que nós o sirvamos de volta.
Essa é a resposta esperada. Embora ele tenha sempre a iniciativa de nos servir, a resposta esperada é que nós o sirvamos de volta. Nós somente damos o que dele recebemos. E, portanto, não há surpresa para Deus. Ninguém pode surpreender a Deus. Nós somente damos o que dele recebemos. Nós somente damos o que ele nos deu primeiro. No entanto, meus irmãos, o fato de que nós não podemos surpreender a Deus também não deve significar que ele não se agrade daquilo que nós fazemos. E esse é um ponto importante. Não é porque nós simplesmente fazemos o que devemos fazer que Deus não se agrada das nossas obras, que Deus não se agrada do nosso culto. Pelo contrário, nós precisamos entender que Deus pode verdadeiramente se alegrar conosco. Deus pode verdadeiramente se alegrar conosco. Muitos cristãos passam a vida inteira sem conhecer o prazer alegre do seu Pai. Muitas pessoas passam a vida inteira sem conhecer um sorriso alegre de um pai. E talvez a gente carregue essas más experiências para a nossa fé. Mas Deus Pai não é como os nossos pais. Deus Pai se alegra em nós. Deus Pai se alegra, tem prazer em nós, assim como Ele declarou a Jesus Cristo no batismo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. E uma vez unidos a Cristo, no batismo, na fé, pelo Espírito Santo, esse mesmo Deus é o Deus que tem prazer em nós também. E a mesma frase se aplica a nós. Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eis o meu Filho amado, unido a Jesus Cristo, perdoado por Jesus Cristo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Muitos cristãos passam a vida inteira sem jamais conhecer o prazer alegre do seu Pai. E, na verdade, a igreja hoje está repleta de teologias, supostas teologias, que nos impedem completamente de pensar que Deus se agrada de qualquer forma daquilo que nós fazemos, porque, afinal de contas, está manchado pelo pecado, está manchado pela nossa imperfeição. No entanto, meus irmãos, isso só revela uma falta de confiança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Uma completa falta de confiança na ressurreição de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus perdoa e Deus aceita não apenas nós, mas Deus aceita nossas obras também. Porque são feitas em Cristo. São feitas no nosso Senhor. Deus odeia o pecado, mas em Cristo as falhas que ainda mancham os nossos esforços são perdoadas. Portanto, você não tem desculpa para não fazer. Não vou fazer, que eu vou fazer meia boca. Vai ser imperfeito. Você não tem desculpa para não fazer, mas você também não tem desculpa para fazer de qualquer jeito. Faça. Em Cristo, faça. Em Cristo, obedeça a Deus. Portanto, se Deus aceita as nossas obras, Deus realmente está interessado em ouvir os nossos louvores, em receber o nosso culto. Não é invenção humana, não é coisa de Constantino, não é nada do que nós possamos querer inventar. É a iniciativa do próprio Deus. Deus quer ouvir as nossas vozes. Deus quer receber os nossos louvores. Deus quer receber o nosso culto. E Ele não cansa de ouvir as nossas vozes. Por mais desafinados que sejamos às vezes. Deus não cansa de ouvir as nossas vozes. Quando o salmista afirma que cantar louvores ao Senhor é agradável, ele não está apenas dizendo que é justo e correto que nós cantemos louvores, mas ele está indicando que é agradável a Deus.
Deus se agrada dos nossos louvores. Deus se agrada do nosso cântico. Deus se agrada da nossa adoração e, portanto, nós sim devemos oferecê-la com fidelidade. E de fato, meus irmãos, nos colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, junto do seu povo, é uma manifestação da maravilhosa graça de Deus. Essa é a maravilhosa convocação de Deus ao seu povo. Esse é o grande privilégio do povo de Deus ao longo de toda a nossa história. Recebemos muitas bênçãos, temos muitos benefícios, mas quem é que pode se colocar diante do seu Deus? Quem tem esse privilégio senão o cristão? Quem tem essa graça senão o povo de Deus? Essa é a maravilhosa graça da convocação de Deus ao seu povo. Nós nem sequer merecíamos estar aqui, na presença dele, mas pelo seu imenso amor, ele nos traz à sua casa, domingo após domingo, para receber a sua graça e entoar louvores ao seu nome, porque ele é bom. Não é isso que o Salmo diz? Cantai louvores ao Senhor, porque ele é bom. Coloquem-se diante da presença de Deus, porque ele é bom. E novamente, no mundo não há nada que possa se comparar à presença do nosso Deus. Que possamos, meus irmãos, responder a esse convite gracioso com corações cheios de gratidão, cheios de louvor, reconhecendo que é por sua infinita misericórdia que nós somos recebidos na sua presença. E é isso que dá sentido a esse primeiro ser. Não somos apenas convidados, não é algo que nós inventamos da nossa cabeça, não é algo da tradição cristã, é algo que Deus quer. E não apenas quer, mas é algo que Deus se agrada. Que a convocação divina, a convocação de Deus, nos inspire a uma vida de adoração frequente, constante, serviço constante, sabendo que Ele se agrada do nosso louvor sincero e nos conduz com amor no seu caminho da graça e no seu caminho da ressurreição. Celebrando a ressurreição do Senhor, devemos ter a plena certeza, mais absoluta certeza, de que Deus se agrada de corpos ressurretos, ressuscitados com Cristo, diante da sua presença, para oferecer um louvor que agrada os seus ouvidos, que agrada o nosso Deus. E é um louvor que vai permanecer para todo sempre. Se há algo que nós fazemos hoje em nossas vidas e que vai durar eternamente, é a adoração. Vocês já pararam para pensar nisso? Se você está cansado agora, pensa em eternamente. Pela graça de Deus, nós seremos aperfeiçoados, purificados, glorificados. Mas, de fato, Ele nos chama a ter prazer agora. Porque essa é a coisa mais importante que nós faremos por toda a eternidade. O Senhor nos convoca à sua presença. O Senhor nos convoca a nos colocarmos diante dEle, domingo após domingo, junto do seu povo. E esse é o maior privilégio que nós temos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.